E bora começar mais um episódio do ConstruHub, o podcast que fala com você, amante da construção civil, interligando aí interfaces da gestão, do atendimento, você lojista, você gestor, você que conhece lojas de construção em geral. Nós estamos abrindo o episódio número 12 aqui, 12. Eu e o meu patrono Sérgio Domingues. Como vai? Você tá bem? Tudo bem. Vamos que vamos, para mais um episódio. Episódio legal, Preparado? interessante, preparado. 2 convidados que estão no dia a dia no chão de loja, trabalhando lado a lado com o lojista. Para fazer toda a diferença Toda aí. a diferença desse setor. Então é isso aí. Gente, os nossos convidados, mas antes dos nossos convidados, vamos falar de Azuri, né? Gestão de sistema integrado. Você, pequeno, médio e grande lojista que quer transformar o seu negócio, precisa de um RP de qualidade, um software que possa mudar a história do seu negócio, ter os seus dados na medida certa. Azuri, patrona oficial do ConstruHub, hoje aqui com 2 convidados interessantes. Muito. Que são muito. da casa, na verdade. Né? São da casa. Osés Aguiar e Marcelo Miranda, sejam bem-vindos. Boa noite para a galera do ConstruHub. Vamos começar com o Osés. Obrigado, gente. É uma honra, um prazer estar aqui com essas feras do varejo de Maticom e vamos junto aí para esse debate que vai ser legal, vai ser caloroso. É isso aí. E ao lado dele, né, ladeado, né, digamos assim, ladeado, o grande, o nosso amigo, esse cara é um cara bacana. Prata da Meu, casa. É um cara gostoso de conversar, interessante, inteligente, e é um cara que está no ramo aí há muito tempo. Marcelo Miranda, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Anderson, Sérgio, mais uma vez pelo convite. Uma honra, um privilégio estar com vocês aqui. Continuando falando do nosso mercado, querido mercado Maticom. O único defeito do Marcelo é que ele é palmeirense, meu amigo. Não, São Não? Paulino. Ah, São Paulino. Continua com defeito. Eu continuo com defeito. O defeito não mudou. Acho que o defeito aumentou. Aumentou. Sérgio, Continua com defeito. Sérgio, a sua expectativa, você é aquele cara que sempre promove as melhores perguntas e faz com que o ConstruHub entregue aí um insights, momentos da fala dos nossos convidados interessantes para a galera do segmento. Vamos abordar algumas temáticas em torno da consultoria e assessoria, mas de uma forma prática, né? Então, vamos começar isso aí? Do que acontece no dia a dia. Formular a melhor pergunta é fácil. O duro é conseguir ter a boa resposta, né? Esse é o... Hoje, com certeza, você vai ter boas respostas. Sempre. Mas eu costumo dizer que o nosso mercado está tão desafiador que quando o empresário, o dono da loja, descobre a resposta, o mercado mudou a pergunta, né? A gente está sempre... Está tudo tão... Essa aí foi boa. Está tudo tão acelerado Muito que a acelerado. gente precisa de gente de fora, né, da operação, às vezes enxergando o mercado com toda a complexidade que ele tem e está mudando, inteligência artificial chegando, nós estamos muito antenados em relação a isso. Próximos episódios 1 ou 2 a gente vai falar especificamente de inteligência artificial. Boa. Mas a figura do ser humano, a figura do profissional ali no campo de batalha nunca vai deixar de ser importante e de existir. E com isso a gente veio identificando ao longo do tempo essa necessidade de uma aproximação externa ao empresário. A palavra consultoria eu penso que é muito desgastada, né? Ao longo de todo o tempo esse termo ele foi muito desgastado. Nós gostamos bastante da palavra assessoria, que vai um pouco além em ficar ali com o empresário, entendendo o que está acontecendo com ele e propondo soluções. Soluções baseadas em dados, que é importante. E é com essa provocação que eu começo aí com o Marcelo, como é que a gente tem enfrentado essa relação do dado do dia a dia com o lojista e o que você tem percebido, você que está com eles constantemente. No dia a dia, né? No dia a dia. No dia a dia. Eu e o Zé, né, nesse trabalho da ConstruHub, assessorando nossos clientes, e você soltou, acho que a palavra-chave, que é desafiador, né? E o mercado realmente tem estado assim, né, bem desafiador. E eu acho que quanto mais desafio é apresentado para o mercado, acho que mais detalhista a gente precisa ser, né? Mais olhar nas entrelinhas do negócio, nos detalhes do negócio, porque no mercado Maticom nosso, onde a rentabilidade é muito apertada, né, muito espremida, o olhar para cada 0,5, 0,6 de rentabilidade dentro da estrutura do negócio do cliente e ficar claro isso, que nós podemos ir melhorando essa rentabilidade, eu acho que ajuda muito nos resultados finais do cliente. Quando você fala em rentabilidade, Marcelo, só pegar um gancho aqui, Sérgio, se me permite,
qual porcentagem do mercado, em geral, tem consciência da rentabilidade dele? Será que tá todo mundo antenado ou tem muita gente navegando no escuro aí? Eu acho que tem muita gente em dúvida disso, né? A gente tem alguns números que se apresentam no mercado, alguns falam de 6, entre 6 e 8 líquido, 7 e 9, acho que não mais que isso, mas que de fato isso seja uma realidade, né? Agora, quando a gente não computa todas as despesas da nossa empresa, você acaba olhando um resultado líquido ali que não é a realidade. Acho que esse é o maior perigo. Maior perigo, né? De nós não termos todos os dados em relação a um plano de contas bem feito, as despesas claras, né, do lojista. Esse que é um dos desafios também que a gente procura. É comum nas nossas sessões ali de perguntas e respostas, na anamnese, na hora que está analisando ali o cliente, fazer 2, 3 perguntas no plano de contas dele e a gente já sabe que ele não computa aquele número. E é muito comum, acontece dele não tá registrando o número, por exemplo, de taxa. Um exemplo clássico é a taxa de retenção de cartão, de antecipação do dinheiro, por exemplo. Então, se ele não faz isso, o número ali final, a última linha, não tá clara, fidedigna, não tá clara, né? Não, isso, continuando na provocação do detalhe, o lojista que tem o número final, a última linha, nós já estamos até num grau mais avançado. Sim. Eu me preocupo muito mais quando eu chego a um lojista e pergunto qual é a margem bruta dele. Isso, em tese, tinha que ser uma resposta pronta e rápida. Aí vem a pergunta que você me fez, da diferença da margem para rentabilidade, não é isso? Do markup Markup para margem ou para rentabilidade. Né? Várias pessoas usam vários termos. Markup vem do inglês, que é a margem sobre o custo, Sim. né? E às vezes o mercado se confunde de um conceito que, em tese, deveria ser simples e estar na cabeça de todo mundo. Vamos aqui, só para dar um exemplo para quem está nos acompanhando, você compra por R$100, vende por R$150, R$100 preço final, com impostos, frete, tudo. Você vende por 150, você tem 50% de markup sobre o custo. Quando eu pego R$50, que é a margem em reais, sobre os R$150 vendido, eu tenho um terço, que é 33,33%, que é a margem. Eu, particularmente, gosto muito de olhar para a margem, porque você sempre vai fazer relação com aquilo que você vende. Os impostos são, em tese, sobre a venda, comissão é sobre a venda, você pode criar relações de custo sobre venda. Então, se você tem uma referência forte da sua margem sobre o seu valor de venda, é mais fácil enxergar. Você faz uma venda de R$100, se você tem que a sua margem é 40%, R$40, está claro e rápido na cabeça. Raciocinar sobre custo sempre é mais complexo. Mas voltando aqui, quando o lojista sabe responder a margem, olha eu me estendendo e eu estou aqui para perguntar, não para responder. Sim. Mas é importante, isso aí é importante. Quando ele responde de forma rápida, eu tenho ideia que ele sabe. Quando ele olha para cima e demorou mais do que 5 minutos, nem a margem, 5 segundos, nem a margem bruta dele ele olha tem. aí, ó, o Sérgio tá com tudo, hein? Então, assim, já seria um luxo saber a margem líquida e precisa tomar cuidado para ver se ele colocou o Prolabore dele na dedução toda para dizer que sobrou 7,9, mas ele tirou lá 3 ou 4% do Prolabore dele, que não é nem um percentual, tem que ser fixo, né? E aí vem outra pergunta, vamos levantar a bola. Qual é o valor do Prolabore? Muitos lojistas perguntam, qual é o valor do meu Prolabore? Quanto eu coloco de Prolabore na minha análise, no meu DRE? Essa pergunta é quente, qual o valor? Gente? Essa é quente. É um percentual do meu faturamento? É um valor fixo? O que é? Eu diria que ele precisa medir o que um profissional equivalente a ele entrega no mercado, quanto custa esse profissional no mercado, e ele fazer equiparar o valor. Um exemplo, se um profissional que entrega aquela mesma rotina, aquele mesmo trabalho, custa 10 mil, ele pode... Você diria um piso, vai. Exato. Um piso de executivo. Mas como que a gente vai fazer essa conta se o faturamento dele não tá quem? Existem essas perguntas também? Fala, pô, minha loja ainda fatura bem abaixo do que uma média de mercado. Então, você roubou minha pergunta. Ladrão de pergunta, vai lá. Eu ia fazer essa pergunta de outro jeito. Vai lá. E se meu faturamento não dá conta de pagar 10 mil reais de Prolabore para mim? Temos que pensar, né? Aí vem a questão de nós, no dia a dia, fala-se muito o quê? Planejamento estratégico, planejar as vendas, quanto minha loja tem que vender, quanto que ela deve ter de rentabilidade.
Mas a primeira pergunta, tá? Se você definir uma meta de vendas e de rentabilidade, está claro para você quanto sua empresa custa? Tá ligado isso diretamente, né? Para eu projetar uma venda. Quando você projeta uma venda, você quer salvaguardar o quê? A rentabilidade, o pagamento da operação, o prolabore e ter lá a sua rentabilidade líquida. Então fala-se todo dia de preciso vender X, Y, Z, mas aí a pergunta, tá, isso está projetado em cima de quê? De uma análise de quanto custa a sua empresa? Onde o seu prolabore deve estar lá para que, ao atingir esse faturamento, você atinge todos os compromissos, vamos dizer isso? Alguns números são dados, né? Eu posso estabelecer quanto quero ter de prolabore, eu sei quanto eu tenho que pagar percentualmente de imposto, eu tenho o valor Sim. do meu aluguel, ou do custo do meu imóvel, custo operacional. se for próprio. O valor da venda ele não é dado. Agora, o que a gente pode complementando, né? Se a empresa, pelo faturamento que tem, não dá conta de pagar, vamos dar o exemplo aqui de 10 mil de prolabore, eu tenho que me sujeitar como dono da empresa a trabalhar por 5, que talvez seja o possível, interpretar que estou investindo do meu tempo por 5 mil reais de receita para o meu negócio, em tese, dar resultado e zerar, e se sobrar lucro a partir dali, beleza, está dito que eu tenho lucro e tenho resultado. Ô Sérgio, aqui o Google tá dizendo, deu uma gulgada aqui, vocês vão me corrigir, que um gestor normalmente de loja de material de construção tem que ganhar em torno de 4 a 10 mil por mês. Vocês concordam com esse número? Se a gente considerar que o faturamento médio, isso é uma informação que sai ali da plataforma da Azuri ConstruHub, o faturamento médio de uma loja deve gerar em torno de 700 mil, é razoável ele ganhar em torno de 10 mil. Agora vamos para o outro lado da moeda. E se minha empresa fatura 20 milhões de reais por mês, eu vou ganhar 1 milhão de prolabore? Não, também. Vamos estabelecer o adequado ali de, sei lá, 20, 30, que seja, dá para melhorar esse prolabore e o resultado vai sobrar O seu em poder de resultado. reinvestimento ele cresce abruptamente, né? Então, para uma expansão de rede, foi aí que eu coisas cheguei. que vale, né? E só tem um jeito da empresa crescer, que é investindo. Exatamente. Então tem que enxergar o prolabore, o resultado, e desse resultado o que eu faço com ele? Coloco no bolso ou deixo no negócio parte dele? Sem reinvestimento o negócio não cresce. Eu quero pegar um gancho do planejamento de vendas que o Miranda falou. E se a gente considerar, o que devemos considerar? É essencial pegar a parte das famílias, das categorias, e fazer um planejamento, quanto cada categoria vai contribuir dentro do negócio, qual é a margem dessa categoria. Tem a categoria, exemplo, de básico que é sofrida a margem, mas tem a categoria de hidráulica ou de acabamentos que a margem é muito boa. Então, fazer todo esse equilíbrio de vendas. E vou também usar aqui o discurso do meu amigo Sidney Lasta. Não colocar tudo no básico, porque o básico é aquela coisa que o cliente já chega querendo aquilo e muitas das vezes quem está vendendo o básico, ele está sofrendo a venda, né? E trabalhar a técnica de como vender mais e melhor. Você gosta de provocar, mas eu vou provocar os nossos convidados rapidamente. Quando a gente fala sempre dessa família, que é o básico, né? Até de uma forma pejorativa, em termos no sentido de rentabilidade. A gente sabe que o básico ele atrai o cliente no dia a dia para dentro da loja. E basicamente ele também influencia na venda de algumas outras famílias. Por si só, é uma análise bem rasteira do que eu quero dizer. Não dá para mudar essa história? Hoje a gente entra num supermercado, Sérgio, e aqui, aproveitando o hype do momento, não sendo vitimista de uma realidade social, mas se paga um meio quilo de café almofada, às vezes R$40, né? O mercado não tá bem linear, as pessoas não... Hoje, você não compra um café por menos, um café de 500 gramas por menos de R$32. E aí, não seria o momento dos lojistas de construção entender que o básico precisaria trazer uma rentabilidade maior para o seu negócio? Eu queria aproveitar o estudo que você fez, José, sobre o repasse da inflação que não aconteceu no nosso setor. Acho que seria interessante você comentar um pouco sobre isso. Tá. Vou pegar, então vou usar o comparativo do café, né? Que é um item aí que nós gostamos e que tem um e impacto. não deixamos de beber. Sim, mesmo diminui com um pouco o consumo? Talvez. Se a gente pegar a cadeia, né, de transformação desse produto e meio quilo ali custar R$32 na ponta. Estou falando uma marca
Sim. Aí a gente pega o cimento, que 50 quilos, né? Então você precisa o quê? Quantos? 100 vezes o volume que tem numa embalagem versus outra e custar o mesmo preço, né? E aí o cliente vai na loja, pede 5 sacos e fala, ó, você tem que levar do outro lado da cidade e se o lojista cobrar o frete, né? A pessoa fica brava, fica revoltada. Esse é Então, outro tema, né? e mais pegando Interessante. mas o quanto a margem ou seja, teve essa série de aumentos, né? A inflação, vamos colocar impactos diretos. O custo de salários teve impacto direto na nossa área, o custo do diesel, que é uma matéria-prima importante, e na hora que a gente olha a variação do preço de venda, que é um indicador que o ConstruHub entrega, ele sofreu uma variação menor do que essa variação de preços, do que a inflação regular, do que o aumento do diesel, do que o aumento de salário, do que o aumento, enfim, de diversos materiais ou de serviços que colabora para que o varejo aconteça, né? E o que regula isso é o consumo, né? A gente observa no dia a dia, sem citar nomes, obviamente, a indústria procura também, ela tem as suas dificuldades, ela procura repassar esses aumentos, mas quem é que manda é a demanda, é o mercado. Então, assim, a gente vê no dia a dia várias fábricas, Sim. entra com uma tabela, espera ali uma semana, 14 dias, afeta o volume, recua. Então, o nosso regulador de não ter aplicado esses aumentos é o próprio mercado, o consumo. E a característica do produto, né? E o básico... Já assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Sim, sim. Eu acho que a sensação do lojista com a linha do básico é essa. Vários lojistas tentaram fazer a experiência de tirar o básico do mix de produto, voltaram atrás e colocaram de novo. Porque, de fato, é um produto que agrega, que traz fluxo para a loja. Ele é importante. Ele é importante Ele para é quem do tem. negócio, né? Quem começou com ele, você tem dois extremos, né? Aquele que começou com o básico, que é um agregador de tráfego na loja, ele traz cliente para a loja, e aquele lojista que trabalha só com tinta, que está lá no final da cadeia, né? O quanto ele melhor tem que ser de mercado, de marketing, porque ele não participa de nenhum processo construtivo da obra até que aquele cliente que está construindo chegue na pintura. Só que quando ele chegar lá na pintura, ele já passou por tanto comércio que não necessariamente ele vai lembrar de quem só vende tinta. Então você vê que são extremos da cadeia que são muito característicos, né? E eu aqui tentando, Sim. e mais do que tentando, complementando a resposta, eu entendo que você vai tomar um café, tem outros benefícios que você pode agregar no café. A marca, você pode criar uma história. O meu café é produzido na encosta sul de Minas, banhado pelo sol da tarde, o meu pé de café eu reguei com tal coisa. Quer dizer, você cria toda uma imagem, uma característica daquele produto que vai fazer com que o consumidor dê valor para pagar. É o storytelling, né? X, consegue agregar isso. Né? Nós temos uma história no mercado aí de uma indústria de sorvete que foi contar uma história que o sorvete era uma receita do avô que veio da Itália, que isso, que aquilo, Verdade. sem dar nome aos bois, Sim. né? E descobriram que a história era tudo história mesmo, fake. História. A fábrica teve investimento pesado aí de grandes investidores. E aí muita gente deve estar sabendo, sabe de quem eu estou Sabe falando. o que você tá falando, né? E a indústria foi por água. Eu não vou dizer que foi só por conta disso, mas a história tem que ser bem contada e tem que ser verdade, né? Então você consegue agregar histórias adicionais, um vinho, um café. Nós estamos lidando com commodity. Puramente. Então, quando você vai para um setor onde o cliente, que cimento eu vou usar para concretar a minha casa ou para cimentar o meu piso? Cimento A ou cimento B? Se tem norma técnica, se passou pela BNT, se vai ter a resistência necessária. Cimento é cimento. Outro agravante. Você compra café, toma o café agora, o benefício chegou. Gostoso, me animou, o sabor é bom, de fato é interessante. Você joga um saco de cimento numa broca, numa obra, que vai ficar pronta daqui, dependendo do bolso de quem está construindo, 4 anos. Quando você vai ver o benefício do cliente, do cimento? Então demora, né? A percepção de benefício. Então esse é o desafio do básico. Mas encarar essa realidade, ele é importante no nosso negócio, é um gerador de tráfego. Por isso que a gestão, através das categorias, de desenvolver outras categorias,
que permita a gente ter uma rentabilidade melhor, entender o nosso consumidor, nosso cliente, o que você pode agregar nessa venda ou nesses setores, né? Eu acho que esse é um caminho. Nós entregamos um dos serviços que nós entregamos no Hub, é o serviço de assessorar o cliente na parte de marketing, né? Como ele construir a melhor narrativa do marketing, alcançar o público-alvo e assim por diante. E quando nós comparamos, muitas das vezes nós encontramos, digamos, um produto que é comoditizado como cimento, e você entra e olha no todo, não entra numa mídia social, quantas pessoas estão divulgando cimento. Se o cimento é um produto que ele sofre a venda naturalmente, em tese ele não deveria estar ali, ele está ali participando daquele tempo de quem tá assistindo, né? E o quanto chegar nesse consumidor com informação técnica, fazer com que ele goste, igual o exemplo do café que foi dado, de que é plantado ali na mantiqueira e o sol da tarde, assim por diante, e o cliente sentir interesse em comprar aquele produto, muitas vezes, vamos dar um exemplo, com menos meme, com menos venda de produto que já se auto-vende naturalmente. Então esse é um desafio que nós temos e estamos trabalhando para modificá-lo no mercado. Eu só um adendo aqui, eu gravo vídeos para algumas redes de lojas de construção, aí quando o cara... Eu replico o tabloide da forma digital, né? Então aí a agência vem com a publicidade, tá? Com o texto, daí, poxa, uma lâmpada bulbo 9 watts. Não tem muito o que falar da lâmpada bulbo 9 watts. É um produto que se vende por si só, mas às vezes é o apelo do preço, né? Então às vezes é uma coisa que chama atenção pelo preço, né? Na verdade, ele é um chamariz, não é uma... para gerar uma recorrência. Né? Mas você não está falando de qualquer agência. Você está falando da melhor agência do mercado para atender o setor de material de construção. Aí eu já te levantei a bola para falar do nosso amigo... Você está falando de quem? De quem? Da Prumo Marketing. É isso, um abraço a galera da Prumo Marketing. Se você precisa de uma empresa que vá cuidar das suas mídias sociais com inteligência de mercado, né, buscando o cliente correto, adequado para o seu negócio, para o marketing é uma boa deixa. É o nosso parceiro. Nosso parceiro comercial. Sérgio, você tem muita pergunta aí. Esses caras, vamos extrair, vamos tirar o melhor desses caras aí hoje. Então vamos. Qual é a recomendação, então? Tirar o básico? Eu entendo que não. Quando faz a análise de toda a família, o que a gente pode... Eu aqui vou provocar a resposta que eu já tenho, mas vamos lá vocês no discurso. Se nós desenvolvermos as outras famílias, estamos em tese resolvendo, equilibrando. Equilibrando, porque o básico a gente sabe que pela própria categoria a rentabilidade é baixa mesmo. A gente brinca que ele é o pãozinho da padaria, mas ele gera o tráfego, então você tem que ter todo o restante das famílias bem desenvolvido, bem setorizado, bem precificado. Né? Mas o pãozinho da padaria de umas décadas para cá mudou bem esse conceito, né? Bem também. Mas ainda o chamariz, né? Porque o pãozinho era barato, né? Hoje é aqui. Então, o pão francês ainda ele tem o preço de certa forma estabelecido, mas você já fez a conta, trouxe ele para unidade? Quanto custa um pãozinho hoje? Mas traz para a unidade os outros pães que as padarias aprenderam a oferecer. Exatamente. Aí tem o pão italiano, o pão francês, o pão que é o agregar valor, né? Só que vai fazer o peso do quilo ali do outro, porque nós estamos falando de água, farinha e forno. Sim. Sal, né? Também vai um pouco. E aí você vê o valor agregado, você acabou de citar um exemplo. Só que, de novo, nós temos produtos que dá para estabelecer um valor adicional. Como é que o lojista vai dizer para o cliente que o meu cimento é mais cimento que o cimento do outro? O que eu digo? É uma encruzilhada, não, Sérgio? Não tem argumento. Não tem argumento. Passa ali pelo CP, né? E F. Não, mas dentro da categoria é tudo igual. Agora, o que diferencia? Eu entrego mais rápido, eu entrego no prazo, eu entrego na urgência, eu entrego a mercadoria em ordem, os sacos vão todos bem embalados. É procurar o diferencial, é procurar estar melhor postado nas outras famílias, para trazer o cliente para esse produto e poder fazer a diferença no resto do mix. É o que o Zé falou, né? Que já é meio que automático. Né? Parece simples de falar, aqui na fala é sempre fácil, né? Mas no dia a dia é um desafio. E quando esse lojista
tem esse desafio da fala do Sérgio aqui. O que vocês, o Hub, propõe para eles ali, no PDV, ali, no ao vivo mesmo, na realidade? Acho que a gente, primeiro, uma das primeiras coisas que faz é analisar qual é a proporção do básico versus as outras categorias. Tem um número aí médio, em torno aí de 25% a 30%, né? Certo. Não deixar ele ultrapassar muito. E trabalhando nos produtos geradores, por exemplo, nos produtos geradores de tráfego de cada categoria. Cada categoria tem um produto gerador de tráfego, geralmente ele tem uma margem um pouco mais competitiva do que os outros produtos, e é feito um trabalho de inteligência tudo por trás disso, sem o lojista na linha do tempo vai percebendo essa sensível mudança. Então, nós não vamos... Um exemplo, num produto de hidráulica que tem uma margem bruta de 40%, colocar essa mesma margem num cotovelo de 25%, que é um produto comum, e o pedreiro que vai na loja A ou na loja B sabe quanto custa aquele produto. Então a gente trabalha muito esse detalhe do pricing, né? Com a participação do Fernando, né? Um abraço, Fernando Kawahara, grande Exato. amigo e companheiro. Fala um pouco do radar de preços, Oséias. O que você tem na prática usado? O radar de preços é uma ferramenta interessante, exclusiva do Azure Constru Hub, e esta ferramenta permite o lojista comparar o preço de compra, pega um produto, um exemplo, um Vedacity, ele comparar quanto que esse produto está sendo comprado, quanto ele está pagando versus quanto o mercado está pagando, qual é o menor preço que esse produto foi colocado ali no mercado, e ele também buscar com base ele fazer também uma excelente precificação, sem que ele, digamos, precifique muito alto e o produto fique encalhado, ou o inverso, precifique muito baixo e ele afeta a rentabilidade dele. Então, essa ferramenta permitiu um avanço muito grande e rápido, né? É um trabalho que é feito de maneira autônoma, o lojista não precisa, digamos, do suporte humano de outra pessoa, de um especialista, para desenvolver isso. O arroz com feijão ele consegue fazer utilizando essa ferramenta. O radar Azure é o dedo duro dos representantes, meu amigo. Você já tem sofrido com ele? Eu fico feliz. Eu fico feliz. Quando o lojista Ele fala usa... assim, você pode melhorar esse preço. Pode melhorar. Pode melhorar essa Isso aqui foi uma grande negociação, meu amigo. Quantas vezes eu vi o Sérgio falando, trabalhamos para o lojista. Então, temos assim, ele bate muito nessa tecla que ele põe o trabalho ali em favor do lojista. Né? É uma informação do lojista a favor do lojista. Sim. Né? Nós temos todo o respeito pela indústria, é parte fundamental da cadeia, o relacionamento com a indústria é muito bom. Sim. E eu vou naquela que a gente também sempre fala. Sempre é interessante promover bons negócios. Nunca excelentes negócios. Sim. O excelente alguém perdeu. O bom é sustentável, né? O bom é um ganha-ganha, e isso é o que a gente busca. Então, o que a gente quer é dar ferramenta para o lojista. É excelente, está sendo ruim para alguém. Alguém perdeu. É bom alguém. O bom todo mundo ganhou. Todo mês a gente faz, né? O representante tem satisfação de estar ali com o lojista, de contribuir com o trabalho dele. Então, nós estamos aí, né, promovendo que o lojista também tenha informação para poder trabalhar melhor. E nesse balanço de margem, balanço de mix, balanço de categoria, nós vamos fazendo com que o básico continue ali para gerar tráfego e para trazer cliente. Ao mesmo tempo, vamos desenvolvendo as outras categorias e precificando de forma mais adequada. Tem dado resultado. Sim. Tem dado resultado e, obviamente, a gente conta com a participação do cliente. Aí eu queria ver de vocês o que vocês têm enfrentado no dia a dia. Nós temos lojistas que eu entendo que são mais participativos, outros nem tanto, porque também tem muitas atribuições. Isso eu acho que atrasa um pouco o trabalho. Mas fala para mim, Marcelo e Oséias, o que vocês têm enfrentado? A gestão do Matcom não é simples, né? A gente sabe disso, são várias categorias, cada categoria se comporta de um jeito, com um determinado giro,
Outro desafio gigantesco é evitar o fora de estoque, né? Então, falando de mercado cheio de desafios. Uma semana sem determinados produtos na sua gôndola, isso compromete muito o resultado. Então, a gestão das categorias também em relação ao abastecimento é vital para o negócio. Então, a gente sabe dos conceitos da curva A, B, C, como também a gente deve distribuir nossos investimentos nisso, como um erro estratégico de abastecimento compromete o nosso fluxo de caixa. Então, é comum a gente ver lojistas com dinheiro parado naquela curva C, e esse dinheiro parado faz falta na curva no A, fluxo de caixa dele. Então, um trabalho que a gente tem focado muito é nessa gestão de estoque. E colocando a disciplina do cliente em nos, né, a gente juntos ficar muito atento, muito disciplinado na gestão de abastecimento, né? Você não pode carregar muito a curva C, porém ela é importante porque ela dá o tom de variedade na loja, né? E o cliente que gosta de comprar uma oportunidade, ele não sacrifica o mecanismo correto da compra? Porque é o que você falou. Eu não posso comprar muito aqui e deixar de abastecer aqui. Como é que fica aquele cara que é o oportunista mesmo, aquele que gosta de sugar ao Ser máximo o que a oportunista, indústria né, tem? Zé? É a questão, vai mexer com o teu fluxo de caixa também, né? Isso É uma importante, né, a gente é uma oportunidade que o cliente está capitalizado e aquele ganho de bonificação do desconto, ele pode salvaguardar uma maior rentabilidade? É um caminho. É um caminho. Ele faz a conta desse dinheiro investido em altos estoques versus o que o mercado financeiro pagaria. Sabe, tem toda uma análise a ser feita para ver se esse investimento em altos estoques em determinada categoria, será que é tão interessante? Compensativo. Né? E se você não tiver uma ferramenta, né, que favorece essa visão, essa análise, né? O lojista não consegue fazer ali no dia a dia. Ele tá ali correndo, ele tá ali, às vezes, socorrendo um caminhão que quebrou na rua, ele tá atendendo uma falta de um funcionário, ele tá, enfim, ele tá resolvendo algum problema da operação e ele precisa ter essa informação rápida, ágil, conseguir tomar, para que ele tome boas decisões, né? E é o nosso papel. Nós entramos ofertando Quando o Anderson fala em oportunidade, eu estou imaginando que você está pensando num preço mais agressivo. Sim. Ofertado pelo... Sim. E quando você fala num preço mais agressivo, eu já fui varejista, eu fui varejista há 34 anos, estou só há 47 no setor. Eu estou pensando logo em fazer uma campanha de quem tem 50 anos só no setor de material de construção. Aposentadoria compulsória. Mas o sangue do varejista, do comerciante, ele vai ferver quando ele vê uma oportunidade de valor. Sim. Ele só tem que se atentar ao seguinte: quanto tempo eu levo para girar aqui? Eu estou capitalizado, porque não é só o preço. O preço é importante, é o que estimula. Sim. Mas eu estou capitalizado o suficiente para fazer um giro rápido daquilo? É aquela coisa, né? O selim está ali, está interessante a negociação e o sellout, né? E a venda disso. Vai ficar muito tempo no estoque, perdeu o sentido. Né? Eu tenho feito algumas análises com determinados clientes que é muito interessante, porque quando você vai comprar, você tem duas análises a fazer. A análise comercial, compra e venda, sim, e o quanto eu giro que começa a representar no meu financeiro. E lá dentro da ferramenta, dentro do Azure, nós temos uma análise muito interessante do ciclo financeiro, do ciclo operacional de cada fornecedor, e isso comparado a médias. E você pega fornecedores que eles te favorecem comercialmente no preço, mas eles te prejudicam no capital de giro. E quando você tem essas duas análises e você consegue chegar numa mesa de negociação com essas duas informações, o seu comportamento em relação àquele preço ou aquela negociação ofertada, ele muda, ele é mais sensato. Você começa... Mas como bem disse o Oséias, o lojista às vezes está cheio de tarefas por realizar, ele não tem tempo. E a ferramenta é importante para ele fazer a gestão disso. É o que é. E você imagina, o número aí comum é ter em torno de 4 a 8 meses de estoque. Um dinheiro significativo que está
digamos, demorando para voltar para o bolso do lojista. E às vezes E quem- fazendo falta ali no fluxo de caixa para Exato. E aí quem está Pra honrar, ganhando, né, os aí quem tá contratos. ganhando são os bancos, né? Porque ele tá cobrando o aluguel do dinheiro para que ele continue operando. Né? operando. O grande ponto de atenção do lojista tem que ser o estoque. É onde normalmente... Agora, quando nós abordamos o lojista, qual é a primeira coisa que ele pensa ou pergunta? Eu tenho um case interessante de visita com o Oséias. Geralmente ele pergunta, mas eu vou vender mais? A primeira coisa que eu... Mas eu vou vender mais. Ele quer vender Vou mais. vender mais. E vender mais, não necessariamente num primeiro momento, é a melhor A saída. melhor saída. Porque se eu vendo mais... É uma crença isso aí, ô Sérgio? Porque primeiro é o que vocês estão falando. Vou vender mais? É meio óbvio, né? É meio, acho que até da natureza humana. Nós entendemos que é como você, por exemplo, fazer uma aplicação num determinado ativo que rende mais juros. Ok, vai chamar mais atenção. Eu vou te pagar 5%, vou exagerar aqui, 5% de juros ao mês nesse ativo e aqui eu te pago 1%. O que está escondido nesse ativo que eu estou pagando 5%? Está escondido que eu tenho mais risco. Você ganha 5 aqui, mas pode perder tudo amanhã. Aqui você ganha 1 e a coisa vai ser mais tranquila, você não vai uma correr. analogia aí, o exemplo que a gente estava comentando de uma boa negociação. Certo. Até que ponto ela é tão boa? Então, assim, o lojista, nós, acho que até como natureza humana, estamos habituados a olhar aquilo que rende mais ou que faz mais. E o que mais transparece para o varejo que ele vai ter melhor resultado é vender mais. E eu tenho uma frase que eu gosto de sempre repetir, quanto mais eu vendo, menos dinheiro eu tenho. Nas rodas assim, no meio, eu ouço muito, eu não vou dar nome aos bois, você conhece muito bem alguns que estão próximos da gente e sempre... E aí, faturou quanto? Quanto faturou esse mês a loja? Tá faturando tanto. Então isso vamos digamos assim, não é quanto tá faturando, é quanto tá rendendo, não, Sérgio? Seria a pergunta correta? Posso, Já antes tá da rendendo? resposta Pode. acontecer, Porque a complementar? pergunta, né? Fatura quanto? Hã? Devia Passou ser de 1 assim. milhão? Tá faturando 1 milhão 250, 1 milhão e meio? Mas fatura 2. Posso, É claro, senhor. posso só complementar e vocês vão? O senhor é o chefe, pô, pelo amor de Deus. Faturamento é ego. Ego, né? Lucro Lucro. é achismo. E caixa é realidade. Então, está faturando quanto? Se eu faturo 1, você fatura 2. É. Lucro, quanto você tem? Eu acho que eu tenho tanto. Agora, o que manda É a última linha. é o caixa. Não, é o que está no caixa. Sim. Sem caixa, um negócio sobrevive por um tempo sem venda? Sim. Um negócio sobrevive um tempo sem lucro? Sim. Sem caixa não sobrevive semana. Sem caixa, a operação para. Sem caixa, a operação para. Então, é aí que a gente tem um pouco de embate com o lojista quando ele vem com esse foco do vender mais, que não necessariamente é o melhor caminho para o negócio dele naquele momento. Que ele vai vender mais, é para isso que a gente trabalha. Mas ele vai vender mais com qualidade. Com qualidade. Né? Esse é o desafio. E também, assim, quando a gente começa a olhar o detalhe da empresa dele, eu vejo que a gente desperta o interesse. Nossa, eu deixei de lado a observação desse item, dessa despesa. Não fazia ideia que custava tanto. Ou quanto tempo eu passei sem fazer a gestão. O exemplo dessas despesas financeiras que vão crescendo dia a dia, das antecipações que vão crescendo dia a dia. Então, despertar o cliente para esses detalhes é importante. O quanto é importante ele colocar energia e é o nosso papel aqui do lado de cá, ajudá-lo a construir processos bem estruturados, eliminar gargalos ali da operação, tornar a operação dele mais produtiva e com essa produtividade monitorando o plano de despesas, por exemplo, é possível medir na última linha se ele está melhorando a rentabilidade e, consequentemente, o fluxo de caixa, enfim. E falamos disso desde a parte que envolve o mapeamento ali do processo físico, a parte que envolve pessoas, que envolve desenvolver
um organograma, um bom plano de desenvolvimento dentro da empresa, de salários, até porque está bem complicado obter gente boa no mercado, né? Foi-se o tempo que as pessoas, hoje em dia, a pessoa escolhe onde ela quer trabalhar, né? Então, quando a empresa tem isso bem estruturado, ajuda a reter a pessoa e tudo, no final, acaba dando um resultado bom. E é o que a gente também É o famoso ganha-ganha, né? Você desenvolve as pessoas, você se tem uma disciplina ali nos resultados finais, talvez você possa melhorar a remuneração. Sim. Então, você, além não só de reter, acho que abre as portas, né? Que o mercado fica sabendo, então fica mais fácil de você contratar. E é uma queixa geral, né? Vocês sabem, estão vendo, a gente está na rua todo dia. A queixa principal Hoje gente. mão de obra, né? E como está difícil completar os quadros. E mão de obra qualificada. Aí Mais ainda, né? A Mão régua de obra. sobe, né? a régua sobe. Agora, tem uma coisa que nós sempre gostamos de falar, e eu também sou adepto desse pensamento. Você vai fazer uma ponte no Japão. A gente fala disso direto, né? Sim. Como é que é? 4 anos planejando e 1 ano construindo. Aqui no Brasil, nós vamos fazer a mesma ponte, 1 ano planejando e 9 construindo. Exatamente. Então... E o custo? E o custo muito maior. Né? Muito maior. Então, assim, um dos grandes agravantes é a impaciência, às vezes, do lojista. Nós entendemos que, às vezes, a necessidade, a velocidade com que ele gostaria de ver o resultado é muito mais rápida do que ela acontece. Sim. Mas o planejamento e sem o planejamento, esse resultado não virá. É não normal a tem... gente ver assim, sei lá, processos não bem estabelecidos que ele está ali aplicando há 5, 6, 10 anos. Eu falo que a natureza não dá saltos. Até você reordenar todos os processos, treinar as pessoas para esses novos processos. Óbvio, a gente trabalha para que o resultado venha o quanto antes. Mas aí você tem um processo aí de maturação, né? Das pessoas e dos próprios processos também. Ou seja, e esse assunto do planejamento versus execução, isso aí dá até um corte, viu? Porque Então, o que olha a pra lá, gente, meu amigo, ó. o que a gente executa de planejamento, gente, vai fazer um evento no chão de loja, tem lá o calendário. Acabamos de executar um inventário na semana passada, tem lá o planejamento, o evento de preparação do inventário, de agrupamento dos materiais, de separação, e parou a loja às 2 horas do sábado e em 3 horas executar o trabalho, e o trabalho no final do dia, na virada do mês, na hora que você vai comparar o antes e o depois, você tem um resultado muito bem executado. E é interessante ver ações como essa. É isso. Muito bom. É isso aí. Tem que planejar. Sem planejamento... Sem planejamento, meu amigo, ó. Não. Desaba. Desaba. Hoje o mundo já foi o tempo que era simplesmente abrir e fechar a loja e esperar o cliente chegar. Hoje você tem que ir atrás do cliente de forma mais agressiva, você tem que estar presente nas mídias, Sim. tem que O que se tem que deve a fazer. isso, Sérgio? Os tempos são novos tempos, a tecnologia chegou, nós vamos ter aí em breve alguns episódios falando de inteligência artificial que está borbulhando no meio da construção civil, mas a gente sabe que ainda a gente está um pouco atrasado em alguns aspectos. E será que a gente está preparado para essa inovação toda, né, derramada sobre nós e a gente vê que tem fundamentos tão básicos que ainda não são, Sim. né, Seguidos, né? seguidos, né? Tem acontecido uma avalanche de informação sobre inteligência artificial, utilizando a inteligência artificial, mas a gente tem percebido que o pessoal está pisando ainda em falso, né? Ainda não se atentou da real necessidade de quanto isso tem que ser aprofundado para funcionar de fato, né? Ontem eu ouvi um cliente, um estudioso do material de construção, e ele disse com palavras firmes, ele disse: em pouco tempo, muitas lojas vão desaparecer. O Marcelo falou que a natureza não dá saltos. E a natureza é econômica. Tudo aquilo que não serve, ela descarta.
Então, assim, tem Sim. o segundo passo desse pensamento em relação... E, infelizmente, o mercado é isso, ele é competitivo. Quantas empresas, como disse o Sidney aqui outro dia, não estamos aqui vendendo susto. Não, é. Mas todo mundo fala, pô, o mundo está mudando, o mundo está mudando, o mundo está mudando. Foi uma palestra da FEICOM que nós fomos e a gente acaba falando aquilo que escuta, óbvio, né? Você está ali no dia a dia. O que foi o Caio que falou? Sim. Ele terminou a palestra dele, a fala dele, dizendo assim, poxa vida, o mundo está mudando, todo mundo fala. E a sua loja está mudando? O nosso amigo Caio Camargo, gente. A pergunta dele foi essa. Tá bom, você está dizendo que o mundo está mudando. Porta fora, tudo muda. E porta dentro? Sua loja está mudando? Não está, né? Então, se não estiver, muito provavelmente isso... E o que está acontecendo é isso. É muita mudança, alterações cada vez mais rápidas, e é o natural, né? Existia um estudo lá de 1970 ou 60 que fazia uma conta da velocidade com que o processamento de dados dobraria. E a conta era que dobraria a cada 18 meses. Então, assim, em equipamento, nós evoluímos de forma gigantesca. O que tem hoje de processamento no seu celular provavelmente ia precisar de um galpão de não sei quantos mil metros quadrados para ter equipamento para isso. Nós evoluímos como ferramenta, nós evoluímos como velocidade de processamento, nós evoluímos tecnologicamente e estamos evoluindo como sistemas, com a IA agora muito mais rápido, muito mais velocidade. É aquilo que eu falei, nós nem descobrimos, quando nós estamos descobrindo uma resposta, a pergunta está mudando. É verdade. Agora eu posso deixar vocês em saia justa aqui? Ou calça curta, né? Melhor dizendo. Se tratando de cavalheiros. A IA, ela pode ser uma porta ou assim, um socorro para a questão da mão de obra? Da gestão? Não, gestão a gente sabe Sim. que sim, né? Provavelmente é o caminho. Mas eu digo assim, para a mão de obra, ela vai ajudar nesse sentido? Ela vai fechar algumas lacunas? De imediato, ela vai resolver alguns problemas da venda técnica, né? Do consumidor chegar e procurar uma argamassa para um piso de grande formato e a IA responder para ele, olha, leva esta argamassa, né? Leva a C3 ou leva, enfim, uma piso sobre piso. Vai facilitar, sim, muito. O que envolver ali na primeira parte, na primeira linha do atendimento, certamente as principais dúvidas, né? A IA vai entrar, já entrou resolvendo isso e também na parte da interface de vendas, né? Tudo que for uma compra mais online, a IA vai fazer uma assistência muito boa relacionada a isso. Mas eu não vejo ainda, assim, de imediato, uma solução pronta, por exemplo, para entrega, né? Tem sim, quando eu digo solução física, tem sim solução de otimização de rota, solução de melhor ocupação do veículo de entrega, enfim, assuntos associados a isso, né? O que envolver o suporte àquela entrega, mas o trabalho físico em si ainda não sei, eu não vi ainda um prática, avanço né? significativo. Naquilo que mais se repete, contas a pagar, contas a receber, compras, por que não? Tudo aquilo que tem uma repetição que você pode parametrizar dentro do software, né? Hoje, um bom calibrador de software é mais importante até do que um bom operador de software. Sempre foi, mas hoje com mais força ainda, foco nisso, né? Como calibrar um software. E o que eu venho percebendo no mercado dessa mudança é que o varejo sempre foi um varejo puro, onde alguém com um bom perfil de negociador poderia ter um varejo, comprar e vender e simplesmente usar o seu perfil de negociador, lidando com aquele dia a dia do comprar e vender. Isso diminuiu. Hoje você tem que ser muito mais um estrategista que se cerca de bons assessores em todos os aspectos, contábil, sistêmico, logístico, bons equipamentos, para poder hoje fazer frente a tudo que vem acontecendo. Está mais complexo. E agilidade, né, Sérgio? Informações que você possa ali em tempo real estar acompanhando, né? Há alguns anos atrás, a gente era o caminho, era o jeito na época.
Mas você levava 1, 2 dias para gerar uma informação. Sim. E hoje, 1, 2 dias faz uma diferença gigantesca. Hoje a gente vê a venda ao dia. Então, se o mês tem 26 dias úteis, é um comportamento. Se tem 24, é outro. 25 é outro. Você tocou um ponto importante. Essa sazonalidade. Os clientes, o pessoal do meio do Matcom sempre comenta sobre, né? Pô, antigamente a gente tinha uma ideia, né, de como ia ser o mês, como ia ser o trimestre, o semestre, o ano. Hoje já não é da mesma forma. Vocês enfrentam essas barreiras do dia a dia, essas dúvidas dos clientes em relação a isso? Todo santo dia. Ah, sim. Porque assim, até foi um comentário hoje. Se você pegava um dia ruim na semana, amanhã, sábado eu tiro a diferença. Tinha sempre aquela... Segunda vai ter retorno de orçamento, a gente tira a diferença. Sim. Não se tira mais diferença. Você tem que lutar ali pelo dia, pelo aquele resultado médio do dia. Eu falo tudo isso em função do desafio que a gente abriu o bate-papo com isso. Claro. Né? Então, não se fazia muito a conta, esse mês vai ter tal comportamento porque serão X dias úteis. A gente não olhava muito nesse detalhe. Você sabia que ali no mês, entre um dia ruim e o outro melhor, você fechava a meta. Mas hoje é no dia. Então, informação na hora, para ajudar a tomar decisão no dia. Hoje em dia, a sazonalidade, por exemplo, a gente está atravessando agora um período mais seco. E é normal você olhar ali a categoria de telhas, impermeabilizante, ela está vendendo 15%, 20% abaixo da régua. E muitas das vezes nós estamos ali preparando o lojista para ter produtos que atendam essa sazonalidade, né? Que compense essa perda que ele vai ter. Então, é um trabalho, digamos, de debruçar mesmo e de dedicação. Equilibrar, né? Os pratos, né? Exato. Provavelmente teremos uma perda aqui. Tá, o que nós vamos fazer do outro lado? Para compensar, né? Eu acho bonito, mas o Sérgio tem que fazer pergunta, mas depois eu faço. Uma pergunta sobre o varejo da moda, né? Eu acho legal, eles fazem aquelas trocas de coleção e queimam mesmo e ponto. E nas lojas de materiais de construção parece que dá um sentimento de pertencimento, né? Poxa, ela fala que às vezes a gente vamos mudar esse negócio, a gente é muito apegado. Esse apego, né, Sérgio? Mas o setor da moda não é fácil também, não. O pessoal claro já está pensando no verão, muda a cor, muda o estilo, muda... Nós temos o grande benefício de que alguns produtos não estragam, né? Você não tem problema de vencimento, de validade, não sai de moda. Cimento não sai de moda, tem toda a dificuldade que tem, mas cimento vai ser cimento por muito tempo. Então, tem algumas coisas. Um dos agravantes do nosso setor é que o mercado consumidor precisa ter estabilidade. Se nós não tivermos no mercado estabilidade econômica para quem consome, quem constrói, quem reforma, isso é um investimento de longo prazo para a grande maioria da população. Se o mercado está instável, isso reflete de forma direta no varejo. Não tem jeito, o consumidor não vai entrar numa construção ou numa reforma se ele não tem garantia que ele vai estar empregado amanhã, ou que ele tem uma renda, ou que sobre renda para isso. Você está falando isso em 2025, um ano de total instabilidade. E aí? Eu estou falando isso há 47 anos. Há 47 anos, nós temos dificuldade. Quer dizer, o Brasil é arrastado no sentido do investimento. Então, a gente trabalha com um mercado difícil, de um produto que não dá um sentimento de prazer imediato para o consumidor. Comprar uma camisa, Anderson, você ficou lindo nessa camisa preta da Azuri, boa, né? Microsoft Partner e tal, não sei o quê. Bordadinha. Você comprou, o vendedor falou que você está bonito, você está bonito. Você vai comprar um carro, sai andando com o carro. De novo voltar, você compra um saco de cimento ou compra qualquer coisa para uma obra ou para uma reforma, 4 ou 5 anos para você ver o benefício. A experiência, né, da reforma, da construção, não é tão positiva, né? São muitos percalços ali com mão de obra. Eu vou contar um case do meu tempo de lojista. Entrou um cliente na loja, nós tínhamos uma promoção, a nossa loja era na beira de uma rodovia e tinha uma promoção de um preço de cimento, X reais, mas era para retira. E como toda promoção, né? A promoção está ali, o cliente lê o preço, não lê tudo, entrou um menino, devia ter uns 25 anos na época, como a senhora, era a mãe dele, comprou o cimento, foi pagar, quando chegou no caixa descobriu que era para retira e não para entrega,
ficou bravo, ficou nervoso, ficou exaltado, brigou, com a razão dele ali por ter ficado desapontado. Aí ficou bem exaltado. A mãe dele me chamou de lado, falou assim baixinho para mim: não fica preocupado não, é que ele está tão nervoso com essa obra que ele está fazendo que ele não está se aguentando. Então, assim, o consumidor, infelizmente, para certos produtos, já acabamento ou revestimento é diferente. Já é mais emocional. Já é mais Já é a emocional. camisa bonita. Né? Isso dá corte, hein, gente? A mulher, É verdade, o a momento mulher escolhe. Se você tem um modelo que o teu concorrente não tem, foi aquele modelo que agradou, você vai vender, o concorrente não vai, que pode até ter um preço mais baixo. Então essa compra desse produto que é um pouco mais criterioso. mais difícil de se perceber o benefício, ele traz problema. Quer dizer, então o mercado que precisa de estabilidade, produto que não traz um prazer imediato, né? Uma sensação de benefício imediato. Isso nós temos que trabalhar em cima disso, né? Uma das técnicas que nós aplicamos e é bem nobre, é bem interessante, é a parte da segmentação da carteira dos nossos clientes. E ali ele descobre muitas das vezes uma vocação que tem. Vou dar aqui alguns exemplos rápidos. O cliente, a gente faz um trabalho para ele investir mais na parte de atender o hospital, que está ali perto da loja, de atender, digamos, um setor público, o B2B que ele passa a fazer melhor e ele segmenta bem e rentabiliza numa situação de instabilidade econômica, igual acabou de ser citado aqui. Um outro exemplo é focar no profissional, né, que indica os outros... que indica o cliente que vai comprar o produto, e o profissional sendo bem atendido, recebendo treinamento técnico dos nossos parceiros da indústria, e o profissional também sendo bonificado por essa indicação que ele fez, e o sistema fazendo a gestão dessa bonificação é um recurso que nós temos e é um diferencial. O famoso faça você mesmo, né? O autoconstrutor que pega a família e vai no final de semana com a esposa para comprar a laje da semana seguinte ou o material que ele vai usar na semana seguinte. E a gente e cada perfil de cliente desse que eu acabei de citar, os nossos vendedores recebendo conhecimento para atender cada público de um jeito muito particular, muito específico, justamente para minimizar essa lacuna do que envolve a instabilidade, né, financeira, né, que não tem. Ou seja, o cliente entrou na loja, nós precisamos converter. A necessidade é de converter. Entrou 30, tem que converter 29. Quantas vezes aí no passado entrou 30, você converteu 15, está excelente, porque a realidade já foi outra, né? Era outra. E esse é um dos trabalhos mais interessantes que nós fazemos, usando dados, conhecimento, agrupando, né, os diferentes setores, a indústria, e dá digamos, um resultado bem interessante. Entrou 30, pegar 29, hein, Sérgio? Tá certo. Qualificando a equipe comercial, né? Sérgio, os camaradas, né, na linguagem do soviético, são bons demais, mas o nosso tempo... Cravou uma hora, certinho aí. lá. Você tem mais alguma pergunta? Eu tenho um monte, mas uma hora é uma hora, né? Então, eu tenho um monte, mas é bom, vamos fazer várias vezes, o trabalho tem acontecido. Hoje nós teríamos a presença de um cliente nosso que está sendo assessorado, e para variar por um problema de mão de obra, uma falta lá, ele teve que pessoalmente cobrir. O senhor Maicon recebe um abraço e está devendo a visita. Se não vier no próximo, que venha no outro, mas ele já está compromissado. E até para trazer a visão dele, do cliente, para que a gente possa também não ter só o nosso lado, né? O lado do cliente. Mas assunto não falta. Se eu posso, para finalizar, dizer o que eu penso do atual momento do mercado. O lojista, ele tem que se atentar que ele precisa se cercar de bons profissionais, começar a fazer realmente, vou voltar no tema das boas escolhas profissionais. Se assessorar bem
tributariamente, ter um contador que esteja alinhado com as boas práticas que estão acontecendo no mercado, ele precisa se assessorar com bons equipamentos, bons sistemas de gestão, precisa se cercar de equipamento e gente para poder fazer o melhor trabalho dele e a melhor gestão dele. Porque o dia a dia do comprar e vender já ficou para trás faz tempo, isso está claro. Eu participo do mercado desde esse tempo, mas esse mundo acabou. Agora é outra conversa, é outra forma de se trabalhar. E é isso aí. Agradecer a presença dos dois. Anderson. Nós temos aí as considerações finais. Vamos começar com o Marcelo Miranda e depois o Oséias Aguiar. Vamos lá. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E essa mensagem, né, de que o Sérgio colocou, acho que fundamental, dessa atenção ao detalhe, desse olhar para o negócio, da gestão dos números, né, resultados, dentre os desafios. Quanto mais atualizados nos nossos resultados e alterando, por que não, as estratégias, adequando, melhor dizendo, as estratégias, melhor será o caminho aí nesse mercado nosso do dia a dia. É isso aí. Da minha parte, quero agradecer também esse trabalho nobre que vocês fazem de assessorar o varejo do material de construção, que é um setor carente desse tipo de trabalho. Quero aproveitar também para dizer para vocês seguirem lá a Academia do Conhecimento Azuri. Lá nós postamos pelo menos uma vez por semana conhecimento, para que vocês, lojistas, se desenvolvam e nós transformarmos aqui essa seara, esse cenário num excelente cenário, num excelente ambiente onde todos ganham, né? O famoso ganha-ganha, onde todos, quem estiver ali nesse grupo, nesse meio, certamente vai estar ganhando e se beneficiando. É isto. Muito bom. Sérgio? Como fazem nas novelas, sempre tem um gancho para o próximo episódio. Não deixem de nos acompanhar. Aliás, Com você certeza. não pediu o nosso... Vou pedir. Pede antes. Vou Então pedir, vai. ó, você que está aí do outro lado, acompanhando os nossos consultores, o nosso querido Oséias Aguiar e Marcelo Miranda, aqui nesse projeto Constru Hub, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Constru Hub, seguir a página do Instagram e compartilhar. E se puder, curtir, né? E se puder, compartilhar e comentar. Olha Exatamente. só, que é o triplo C, né? É isso aí. Mas então, deixando o gancho para os nossos clientes, hoje eu já tive acesso, já está nas lojas dos aplicativos, o nosso novo aplicativo para logística, que ficou muito interessante, ficou muito legal, falando diretamente para os nossos clientes. Eles vão ter acesso direto. Para quem não é cliente e quiser conhecer, nós estamos lá também para poder demonstrar. E também, o mais importante talvez, falar que um projeto de IA muito bem estruturado, desenvolvido, que a gente quer falar nos próximos episódios, nós vamos trazer gente interna e de mercado para falar sobre o que nós estamos pensando e já utilizando de IA dentro do software Azuri e do que a gente enxerga como uma grande mudança para o mercado no sentido de sistema. É isso aí. Tá esperando o quê? Azuri, Sistema de Gestão Integrado, nosso patrono aqui no Constru Hub, interligando o network do mundo da construção. O meu abraço, Anderson Almeida, e do nosso patrono, Sérgio Domingues. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu. Pessoal.